Você tem noção quem é você? Você se vê como? Você se enxerga, se percebe como? O que você quer para sua vida está de acordo com quem você é? Com quem você imagina ser? Existe o autoconceito e a autoimagem. A autoimagem é como a gente se vê, como a gente se percebe visualmente, como a gente se nota. Como você se veste, como você se acha, se você se acha bonita, feia, bonito, se você acha que você está bem vestido, se tem uma boa postura, se está acima do peso, se está abaixo do peso, se está dentro do peso, é a sua imagem. E é dentro da sua imagem você pode ver exatamente como é, ou você pode ter uma distorção da sua própria imagem. E a distorção pode ser, você tem um corpo perfeito, ideal, e você se vê muito acima do peso ou muito abaixo do peso. Isso são distorções, são extremos que a gente vê, que a gente observa aquilo sem ser. Ou também é de acordo com o que você é, de acordo com o seu cabelo que você escolheu, o que você nasceu, ou o seu jeito físico, o seu jeito de se vestir, seu tipo de vestimenta, se você é mais clássico, se você é mais alternativo, se você é mais moderninha. Enfim, é o seu jeito visual, a sua imagem visual. E pessoas nos veem de uma maneira e a gente mesmo pode se ver de outra maneira. Porque existe vários campos, né, de visões diferentes dentro daquela mesma situação. Ok? Tá entendendo até aí? E existe também um outro tipo de imagem, que é o autoconceito. É como você se enxerga de dentro para fora. Qual o conceito que você tem sobre você? Você se acha uma pessoa que é capaz, uma pessoa inteligente, uma pessoa atenciosa, carinhosa? Você se acha uma pessoa grossa, estúpida? Você se acha uma pessoa assertiva? Você se vê sempre como o errado da situação? Você se vê sempre como a pessoa fraca, a pessoa mimimi, a pessoa que tem sempre problemas, a pessoa que está sempre reclamando e questionando? Ou você é aquela pessoa alta astral, aquela pessoa legal que todo mundo quer estar perto? Como você se vê e como você realmente é? Esses são os parâmetros que eu queria conversar hoje, porque eu acho que isso é uma luta eterna, será uma luta eterna nossa, da gente tentar se enxergar, tanto visualmente, quanto internamente. A gente vai tentar sempre visualizar coisas que às vezes não são. Durante muito tempo da minha vida, eu me via como uma pessoa pequena, incapaz. E eu tinha tudo. E mesmo assim eu me sentia pequena e incapaz. Olha que loucura. E eu acabei perdendo as coisas que eu tinha por conta do meu autoconceito. Que loucura! Por isso é tão importante a gente saber realmente o que a gente é. A gente saber realmente o que a gente quer para a nossa vida, para a gente poder ter a dimensão do que a gente vai fazer com isso. Eu conheço pessoas na minha vida que são extremos. Pessoas que às vezes eu vejo que está extremamente acima do peso, e aí pode ser até um preconceito meu também, ou às vezes a pessoa não está no padrão legal para usar um determinado tipo de roupa, ou não está no ambiente favorável para usar aquele determinado tipo de roupa, mas ela tem um ego tão inflamado, ela se sente tão bem com ela está tão feliz que ela coloca, e ela é feliz daquela maneira. Eu tenho uma pessoa na minha parentela que eu acho muito interessante, porque ela não é dentro dos padrões, né, que a sociedade estipula, mas ela coloca a roupa que ela quer e fica linda. Mas por quê? Porque ela se aceita, se ama, se valoriza do jeito que ela é. Ela se entende como uma pessoa importante, como uma pessoa capaz, uma pessoa bonita. Então reverbera aquilo. Muito doido ver isso. E às vezes a gente conversando, quando eu tô com alguma amiga, a gente conversa e a gente fala assim, nossa, eu só queria ter qual a palavra que a gente usa? Que a gente fala que a gente só queria ter um pouco da autoestima, só queria ter um pouco dessa autoestima, porque eu não usaria. E é muito real isso. E todas as pessoas pensam isso.
Você pode falar assim, ai, que papo preconceituoso. Não, para, gente, para. Não vem com mimimi, não, com politicamente correto, não. Todo mundo pensa isso. Todo mundo fala isso. Eu tava num determinado lugar com um amigo, e eu ri muito. E era um lugar bem separado de onde eu vivo, né? E chegou umas pessoas e ele falou assim, gente feia, né? E a gente pensa isso. E eu comecei a rir, porque assim, eu não falaria isso. Eu pensei, mas eu não falaria aquilo. E ele falou, gente feia, né? E a gente começou a rir. Não pelas pessoas, mas pelo que a gente pensa às vezes, sabe? Os nossos pensamentos intrusivos. E às vezes aquela pessoa é incrível, aquelas pessoas são incríveis e não tem nada disso, é só o primeiro impacto, né, visual. Mas o visual fala muito. O visual diz muito ao nosso respeito. Eu já fui todos os tons de cabelo possíveis que você possa imaginar. E a maior parte da minha vida eu era loura. E se você vê as minhas fotos louras, eu sou uma outra pessoa. O louro me deixa com uma outra cara. Eu fico completamente diferente. De não conseguir ser reconhecida mesmo. É muito interessante isso. Como a gente muda alguma coisa e tudo muda ao redor. E quando eu me identifiquei com um ruivo, eu me sinto tão bem sendo ruiva que chega a ser interessante. As pessoas na rua me param, primeiro perguntando se eu sou ruiva natural e depois me perguntam qual é o número da minha tinta e a marca, porque querem comprar igual. E não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes que isso aconteceu. Às vezes eu na rua, no shopping, acontece isso, sabe? Eu andando com a minha filha em algum determinado lugar e acontece isso, em lugares completamente diferentes. E quando a pessoa chega para me perguntar, eu já até sei. Quando vem uma pessoa estranha até mim, eu já até sei que é para perguntar o número da tinta do cabelo. Ou para perguntar se eu sou ruiva mesmo. E é muito interessante isso. A autoimagem. Eu me aceito tanto sendo ruiva, até mais quando eu era loura, quando eu tinha o cabelo castanho. Até mais que a coisa vem natural. E a grande pergunta que eu deixo aqui para você. Qual a sua autoimagem hoje? Como você tem se notado, tem se percebido? Você acha que você é capaz? Eu não quero saber da sua autoimagem, eu quero saber do seu autoconceito. A autoimagem a gente consegue trabalhar ela fácil. Se a gente não está feliz se olhando no espelho, a gente pode mudar. A gente pode entrar numa academia, a gente pode fazer uma reeducação alimentar, a gente pode criar novos hábitos, botar uma skincare. Quem é homem muda a barba, tira a barba, deixa a barba crescer. A mulher tem várias opções de maquiagem, de altos cuidados, de transformações faciais. Mas o autoconceito, esse pega a gente. É quando a gente não tem a noção de que a gente é capaz, de que a gente é incrível naquilo. E às vezes precisa alguém de fora chegar e falar assim, sacudir a gente e falar, você vai conseguir, você é capaz, você é boa nisso sim. Por que você não se vê dessa maneira? E às vezes não tem ninguém para chegar pra gente falar e a gente tem que descobrir isso sozinho, que é mais dolorido. Mas o meu objetivo hoje aqui pra você é falar que você é capaz. Se o seu autoconceito hoje tá muito lá embaixo, tá muito numa frequência muito baixa, muito ruim, de insegurança, de medo, de ansiedade, de incapacidade, entenda que você pode estar passando por isso, mas você não tem que vivenciar isso a sua vida inteira. Saia desse momento, saia dessa situação, dessas sensações. Assim como a gente acha que é, assim seremos. A Bíblia já diz isso. Então, se veja diferente de dentro para fora. Se note diferente. Problemas e questões todos nós teremos, mas precisamos nos ver diferentes. Precisamos nos ver capazes. Somos capazes, somos mais que vencedores. Se você acha que não por você, em Cristo Jesus você é. Mas a gente tem que aceitar isso, a gente tem que querer aceitar e acreditar firmemente na nossa mentalidade, no nosso coração. Quando a gente começa a estudar sobre os átomos, sobre as partículas, a gente vai ver que a gente é uma coisa só. E todos somos parte de um Criador.
Então, se você faz parte de uma coisa maior, você não pode ser tão pequeno assim. Não permita que religião, que um papo com um amigo que não acredita nessa essência genuína, ou de pessoas negativas, pessoas pessimistas, façam com que você retroceda, porque você não pode retroceder. A gente está no momento de avançar e não de paralisar o retroceder. A nossa mente já criou expansão, não dá para retroceder. O que a gente aprendeu ontem já está aqui com a gente. O que a gente vai fazer com isso? Como a gente vai ressignificar isso da melhor forma? Tá entendendo? Então hoje se veja diferente de dentro para fora. Tenha conceitos novos. Se perceba como uma pessoa capaz, uma pessoa grande, uma pessoa importante. Uma pessoa que é capaz sim de mudar questões e situações. Você pode fazer isso por você. Você é capaz de fazer isso por você. E não permita que ninguém diga o contrário, porque é mentira. Eu tenho uma pessoa muito próxima à minha vida, muito próxima mesmo, como uma autoridade, que ela só fala coisas ruins ao meu respeito e para mim. Fala de outras pessoas para mim mesma. Eu não aceito, eu anulo, eu destruo, em nome de Jesus, todas essas palavras, porque eu vejo claramente que não é verdade. Eu sei que não é verdade. E isso não é sobre mim, é sobre ela. Então, se pessoas têm falado coisas para você para te abater, desanimar, te deixar apático, não aceite isso. Nossa mente é tão poderosa quando a gente tem noção e dimensão disso. Eu tenho feito coisas com o poder do meu subconsciente que eu estou impactada. Eu estou vivenciando coisas que eu estou impactada, mas é o poder da mente. É o que você pensa, é o que você visualiza, é o que você mentaliza, é o que você comunica. Às vezes você pode mandar um comunicado para uma outra pessoa por pensamento. Não ache que é mentira, que é espiritual. Não é real, gente. Estamos todos interligados. Quando você atravessa uma rua e passa com um grupo de pessoas, você se interligou com essas pessoas. Estudos comprovaram isso. É muito mais sério. Tudo está se comprovando do que já é real, que a gente precisa de provas. Tudo já está aí diante da gente, basta a gente vivenciar. A gente se acha pequeno, a gente se acha incapaz, a gente se acha indigno. E não somos. Somos mais que vencedores, faremos coisas grandes. Temos respaldo bíblico para isso. E além do respaldo bíblico, eu tenho provas de testemunhos que eu vivencio dia após dia de outras pessoas e da minha própria vida. Então que esse vídeo venha te encher de ânimo, de vontade, de querer. Que você venha se olhar no espelho hoje e falar assim, cara, eu sou bonito pra caramba. Eu sou uma gata. Nossa, não tem ninguém igual a mim. Porque não tem. E tente viver da sua melhor forma, da sua melhor versão. Quem é a versão sua hoje e o que você quer? A sua versão de hoje é quem você quer ser daqui a um tempo? Já seja, porque já existe essa versão sua. Mas você já tem que vivenciá-la aqui, para quando chegar você não se chocar e não perder. Você normalizar o que já é. Por isso é tão importante a gente vivenciar e visualizar e tentar experienciar isso, sabe? Você já é, você já vive no bairro que você quer, você já tem a pessoa que você quer, você já tem o emprego que você sonha ter, você já tem a conta bancária que eu sonho você ter também. Tá tudo aí diante de você. Comece a aceitar. Ah, Simone, mas a minha conta bancária hoje tá 15 centavos. Tá bom. Hoje você tá assim, você não é assim. Já agradeça pelo que vai vir. Já agradeça pelo que você vai vivenciar, pelo que você vai viver. Porque isso sim é real. A gente só tem que acreditar. E a fé vem aí para isso. A fé não é uma coisa mística e não é uma coisa que a gente pede a Deus.
A fé é uma certeza que está dentro da gente, que é inexplicável e que a gente vai viver. É assim, é simples assim. Estude, melhore, se aprimore, vivencie coisas já hoje do que você quer ali no futuro. É mais fácil do que a gente imagina, mas a gente tem que normalizar isso. A gente não está normalizando as coisas, muito pelo contrário. A gente está colocando problemas nas respostas. A gente está dificultando as soluções. A gente não pode botar problema em cima do que já está feito, já está pronto, já está aí. A gente só tem que aceitar e normalizar isso. É mais fácil. A gente que dificulta. A gente que complica o rolê, sabe? Porque é mais fácil. Então que hoje esse vídeo venha te despertar, para você se ver no espelho de uma maneira diferente e que você venha se sentir diferente também. Se veja e se sinta diferente, porque assim as pessoas vão ver você e sentir você diferente também. E com isso as coisas vão começar a mudar. É inexplicável? Pode ser, mas é assim. É isso que eu tenho vivido. É assim que eu tenho vivenciado as minhas experiências. Eu tenho visto e vivido isso. Isso é muito real, muito real. Que esse vídeo faça sentido para você hoje. Um beijo.